de volta no canal. E hoje, meus amigos, nós vamos contar um pouco da história de Benjamin Abraão. Você sabe quem foi Benjamin Abraão? Benjamin Abraão foi o único homem a filmar Lampião. Lampião, o cangaceiro do Nordeste, o homem que desbravou os sertões nordestinos nos anos 20, 30. Né? Nós vamos contar para vocês um pouco da história desse homem que usou Lampião para crescer na vida. Benjamin Abraão era libanês, na cidade de Zalé, e veio para o Brasil em 1915. Aqui ele foi recebido por parentes e começou a trabalhar de mascate, né? Fazendo vendas porta a porta, como é chamado até hoje, mascate, galego, vários nomes, né, que as pessoas costumam chamar quem trabalha nesse ramo. Um ramo que existe até hoje, e muita gente, muitos nordestinos, brasileiros como um todo, sobrevivem ainda nesse ramo, né? O próprio dono das Casas Bahia começou como mascate, né? Hoje usam-se carros, né? Mas naquela época eles andavam em burros, em jumentos, com alforjes, né? Com jacás, cheios de seus produtos, panelas, né? Perfumes, roupas, vendia-se de tudo. E também é um crediário, também conhecido como crediário fácil, né? Onde as pessoas compram com facilidade, só com a nota promissória. Benjamin morava em Pernambuco, uma pequena cidade do agreste de Pernambuco. Saiu perambulando por todo o Nordeste, até chegar a Juazeiro do Norte. Era um homem alto, forte, que se vestia muito bem e já tinha ganho um pouco de dinheiro, né? Chegou em Juazeiro do Norte atraído pela sua devoção a Padre Cícero. Naquele tempo estava no seu auge. E se instalou em Juazeiro, porque era uma cidade onde a romaria era muito grande, os romeiros já lotavam Juazeiro naquela época, e ele usou isso para vender seus pertences, vendeu as suas mercadorias aos romeiros, né? Com pouco tempo, como era um homem que se portava muito bem, falava muito bem, ele chegou ao Padre Cícero e fez uma amizade com o Padre Cícero, porque ele costumava dizer que era conterrâneo de Jesus, né? Ele era da Palestina, ele dizia que tinha nascido na mesma terra de Nosso Senhor, e isso fez com que ele ganhasse a simpatia de Padre Cícero. Logo ficou amigo de Padre Cícero, e como ele era um homem realmente polido, com pouco tempo ele tornou-se secretário de Padre Cícero. O Benjamin, muito negociante, tudo para ele via negócio, tudo para ele era venda, né? Ele logo começou a ganhar dinheiro às custas de Padre Cícero e passou a vender objetos das suas mercadorias, dizendo que eram abençoados por Padre Cícero, e isso fez com que ele ganhasse muito dinheiro, como até hoje esses pastores fazem, né? Ganhar dinheiro com o exercício da fé, né? Era mais ou menos isso que ele fazia. E logo Lampião chegou a Juazeiro para receber uma prometida patente de capitão. E Benjamin, muito astuto, usou da sua amizade com o Padre Cícero para fazer também amizade com o Lampião. E nessa oportunidade ele tinha uma câmera fotográfica e também uma filmadora, naquela época, né? E aproveitou e fez um filme com o Lampião. Isso trouxe muitos problemas para ele, porque esse filme foi tido pelas autoridades como uma forma de enaltecer o Lampião, né? E o governo caçava o Lampião vivo ou morto, né? Isso fez com que ele se tornasse tipo um inimigo do governo. Com a morte de Padre Cícero, o Benjamin Abraão
se viu ser a sua galinha dos ovos de ouro, né? Então ele buscou o Lampião, foi atrás do Lampião, conseguiu localizar o Lampião e fez novamente, reatou a amizade com o Lampião e passou a interceder por Lampião, vender informações para o Lampião. Ele procurava autoridades para subornar autoridades, para facilitar as coisas para o Lampião. E ele se tornou um homem realmente perigoso, né? As autoridades viam ele como um homem perigoso. E ele passou a ser mal visto pelo governo. Jogava muito, era um boêmio. E com a morte de Padre Cícero ele deixou de ganhar o dinheiro do metal e ele passou a falir. Ele estava praticamente falido, bebendo muito. E era também um grande namorador, paquerador, né? E diziam as más línguas que ele estava tendo um caso com uma senhora de nome Alaide, esposa de um rapaz chamado Zé da Rita, né? Estava tendo um caso com a Alaide, esposa do Zé da Rita. E um dia, um fatídico dia, o nosso homenageado aqui em questão, o nosso biografado aqui em questão, o Abraham Lincoln, ia saindo de um bar onde tinha tomado umas canas e ele foi atacado por Zé da Rita e acabou matando o Abraham. Agora, uma coisa que fica estranho é que o Zé da Rita era paralítico, era um homem frágil, magro e pequeno e era paralítico. E o Abraham Lincoln era um homem forte, vigoroso, né? Então, como as informações são poucas, e na época também as informações não eram muito grandes, né? Havia o jornal O Povo, já aqui no Ceará, o jornal O Globo, do Rio, mas as informações eram muito obscuras, né? Mas suspeita-se também que ele teve a ajuda de outras pessoas, né? Teve a ajuda de outras pessoas para assassinar. 40 facadas ele deu em Benjamin Abraham. Então suspeita-se que ele estava com outras pessoas. E há outra suspeita também de que poderia ter sido Lampião que teria mandado matar o mesmo, pois Lampião estava arranchado a 12 quilômetros da cidade onde ele foi assassinado, né? Então suspeita disso também. E suspeita-se também até do governo, porque o governo já era a ditadura de Getúlio Vargas e eles tinham lançado o desafio para caçar vivo ou morto e arrancar a cabeça de Lampião todo o seu bando. E eles estavam sendo ironizados pela população porque um civil como Abraham Lincoln tinha encontrado Lampião, tinha filmado Lampião, tirado foto de Lampião e eles com as volantes, com todo o aparato da época, com armas, com jipes da época, né? Eles não conseguiam pegar Lampião. E o Abraham Lincoln chegava em Lampião na hora que queria. Então ele era uma persona não grata para o governo. Então foi assim que acabou a vida do Benjamin Abraham, o homem que filmou Lampião. Então, foi essa forma, foi essa vida, um rápido aparato sobre a vida de Benjamin Abraham, o único homem que filmou Lampião. Curta esse vídeo, compartilhe, dê um like e se inscreva no canal.